Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores trapaceiros, estelionatário, vigarista, malandro e sem vergonha da história mundial, que roubou um país inteiro, prometeu um outro, que nunca existiu e chegou aí para a cadeia, mas acabou sendo perdoado pelos crimes que cometeu. Vamos aos fatos. Em 1822 e 1823, centenas de pessoas partiram da Inglaterra e da Escócia em viagens para um novo e promissor país de poiaias, agarrados à moeda poiaiana e cheios de esperança de um futuro próspero. Os aspirantes a colonos ficaram chocados ao descobrir a elegante capital e a terra prontamente cultivável, promovida pelo arrojado governador do país, Gregor MacGregor, não passava de um deserto desolado, levando à ruína financeira e mais de 150 mortes. A tentativa de colonização revelou que Poiaias era um país fictício e MacGregor, o escocês por trás do esquema, era uma fraude ardilosa, que inaugurou o primeiro grande esquema de corrupção das Américas. Mas como ele conseguiu enganar um país inteiro? Bom, embora tivesse subido ao posto de general na guerra pela independência da Venezuela, MacGregor pouco fizera para se diferenciar nessa luta. No entanto, quando voltou das Américas para a Grã-Bretanha, conseguiu convencer os aristocratas em Londres de que ele era um herói de guerra. Além disso, ele convenceu os investidores de lá de que um governante indígena da América Central havia lhe concedido uma área de 8 milhões de acres de terra ao longo da Costa dos Mosquitos e nomeado cacique, ou príncipe, para governar e desenvolver o país. Para confirmar sua história, MacGregor apresentou uma série de documentos oficiais, 6 Marias, mapas e até uma bandeira. Assim, a história de sucesso de MacGregor não se limitou aos parâmetros do novo país. Depois de ouvir sobre suas conquistas e status na Venezuela espanhola, os membros da aristocracia inglesa não hesitaram em abrir as portas da cidade para o vigarista. Ele era tão bom em enganar as pessoas que recebeu uso de uma propriedade rural enquanto visitava a Inglaterra, e o seu território fictício ganhou credibilidade como país. Mas afinal, qual era o objetivo do país falso de MacGregor? Embora possa ter sido o impulsionador do ego para ele se apresentar como um príncipe, ele tinha mais em jogo do que o título e suas recompensas correspondentes. E a resposta é simples: dinheiro. Armado com 2 empréstimos de 200 mil libras cada, obtidos através de 2 emissões de títulos no mercado de Londres, o primeiro concedido em outubro de 1822 e o segundo, um ano depois, MacGregor poderia anunciar aos futuros colonos lotes de até 540 acres, que poderiam ser divididos em lotes menores por preços extremamente baixos, potencialmente ganhando centenas de milhares em lucros. As vendas de terrenos foram um grande êxito. Colonos venderam todas as suas posses para adquirirem terras de cultivo de açúcar e tabaco, além das fartas reservas de madeiras de lei. MacGregor publicou as viagens de Poiais repetidamente no The Times, onde também anunciaria o pagamento dos prêmios do empréstimo lançado futuramente. Para começar a investir em suas terras, libras e francos não seriam úteis. Assim, grande parte dos colonos trocou suas economias por dólares de Poiais, emitidos pelo Banco de Poiais. No movimento mais ousado, MacGregor lançou um empréstimo em 1821 na Bolsa de Valores de Londres, alcançando êxito nos primeiros meses do ano. O grande sonho do novo mundo para os investidores do grande empréstimo e para os colonos viria a se tornar seu maior pesadelo. Em 1822, uma embarcação de colonos escoceses chegavam à costa de Honduras para tomar posse dos terrenos e começar a construção do novo país, e se deram conta da dura e cruel realidade. Não encontraram o rei, nem banco, nem a capital, e os dólares de Poiais emitidos pelo tal banco não valiam nada. Então só restou tentar construir
abrigos provisórios na costa enquanto aguardavam ajuda. Mas, antes da chegada de um navio de resgate de uma colônia britânica, no que hoje é Belize, quase 3/4 do grupo havia sucumbido à desnutrição ou a doenças tropicais, como malária e febre amarela. Apesar das muitas vidas e centenas de milhares de libras perdidas, através de seu esquema, McGregor nunca foi levado à justiça na Inglaterra. Ainda sob seu encanto, várias pessoas, incluindo até mesmo alguns dos colonos sobreviventes, isentaram o vigarista do crime e apontaram o dedo para os organizadores e coordenadores das viagens. A possibilidade de ele ter mentido sobre título e país parecia inconcebível. Então aproveitou a incerteza da Grã-Bretanha em processá-lo. O trapaceiro fugiu para a França, ainda no ano de 1823. Mas, uma vez vigarista, sempre vigarista. Mesmo após o fracasso da empreitada Poyais, McGregor nunca aprendeu realmente a lição. Na França, ele traçou os mesmos passos que havia feito na Inglaterra: falsificar documentos, obter empréstimos bancários e criar uma nova safra de colonos para o povo Poyais. Apesar de suportar um breve período de suspeita, durante o qual o governo francês o prendeu, ele acabou sendo absolvido. Então McGregor continuou a ganhar dinheiro promovendo Poyais até o final da década de 1830. Diz a história que os ânimos azedaram e o vigarista fugiu para a Venezuela, onde dificilmente seria capturado por uma horda de investidores e colonos furiosos e falidos. Na Venezuela, ele recebeu uma pensão por seu serviço militar lá, permitindo-lhe viver o resto de seus dias como um príncipe de Poyais. Muito bem, se você gostou, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário.